Olá, bem-vindos a mais um programa de viagens na Bíblia. Hoje temos connosco a missionária Bruna, como vocês já conhecem, ela faz parte da casa, já esteve aqui connosco com uma palavra poderosa. E hoje nós vamos parar no livro de Esther, mas com uma diferença, nós vamos focar na mulher de Amã, Zeresh. Missionária Bruna, o que é que tem para nós acerca desta mulher, que poucos falam? É verdade, a Bíblia, quero dizer primeiramente, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês. Parabéns pelas mensagens, pelo canal. Essa mulher Zeresh é uma mulher assim que poucos falam sobre ela, porque a gente atenta mesmo a falar sobre as maravilhas que a Bíblia conta para cada um de nós, os ensinamentos da Bíblia, né? Mas essa mulher, ela nos traz também um ensinamento de como fugir de maus conselhos, como fugir de relacionamentos que podem te levar à morte, como foi Amã. A Bíblia relata que Esther era uma mulher totalmente temente a Deus, era uma mulher que ela se preparava para tudo aquilo que era o extraordinário de Deus. E agora ela vem de encontro com um contraste que a atitude de Zeresh, que é a esposa de Amã, vai trazer nessa história. A Zeresh, ela vem como uma mulher má, uma mulher que traz um mau conselho por um único motivo: a busca de poder, a busca de um movimento de status sem limites. Quantas pessoas ficam atrás das outras pessoas em busca de poder? E isso é muito interessante, por quê? Porque quando ela vê que o seu marido chegou todo nervoso, porque Mardoqueu não queria se prostrar a ele, porque na verdade ele era um invejoso, a gente fecha os olhos para a inveja, a gente fecha os olhos para as competições que estão ao nosso redor, porque a gente acha que todo mundo é de Deus, que Deus está em tudo. Realmente, Deus, ele é tudo, mas Deus não está em tudo. Uma grande diferença. É uma diferença gritante nisso. Por quê? Porque a gente vai de um movimento que somos persuadidos a entrar em um movimento onde, às vezes, até a cegueira espiritual, ou a falta de discernimento, ou até mesmo a correria do dia a dia, nos leva para um campo que não é nosso. E assim foi com Amã. Amã estava tão cego espiritualmente que quando ele chega em casa, nervoso, com o coração cheio de inveja, cheio de ciúme, porque a inveja ela é prima do ciúme. E o ciúme é prima, eles andam juntos, lado a lado. Então, o ciúme ele não é bom. A Bíblia diz que o ciúme, que forte, duro como a sepultura, é o ciúme. E o amor é forte como a morte. Então, quando nós entendemos dura como sepultura é o ciúme, ou seja, ela é um laço de morte. O coração fica duro. O coração fica endurecido, o coração fica preso a algo que o Senhor não deseja. Então, quando essa mulher, essa Zeresh, ela vai aconselhar o seu esposo, eu penso que ela estava pensando que estava dando o melhor conselho. Porque geralmente as pessoas que têm esse instinto, ela não percebe. Ela necessita mesmo de um toque do Espírito Santo para perceber que elas estão no caminho errôneo. E ela estava tão cega pelo poder, pela maldade, que ela vai e diz para o seu marido assim: olha, meu marido, isso não é justo. Faça uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã pede ao rei que enforque Mardoqueu. E é tão interessante o que estás a dizer, porque ela não estava sozinha. A Bíblia diz que então disse Zeresh, sua mulher e todos os seus amigos, ela já estava rodeada de pessoas que provavelmente já estivessem a injetar negatividade na vida dela. Porque Sim. ela tomou a decisão baseado provavelmente naquilo que já estava a ouvir à volta dela. E a Bíblia diz, pastora, que
as más companhias bem. corrompem os bons costumes. Então, a mensagem de hoje, ela não é sobre a maldade, ela é sobre cuidar os nossos relacionamentos. Com as companhias. Cuidar as companhias. Às vezes a gente, como pai, como mãe, fala para os nossos filhos, né? Olha, cuidado, aquela pessoa. Não porque nós não queremos as pessoas perto dos nossos filhos, mas porque muitas vezes aquela influência, ela está sob uma influência negativa. E aquela influência negativa vai gerar um resultado negativo. E aqui é um exemplo claro, aonde ela estava com esses amigos aplaudindo. Quantas pessoas aplaudem o status, aplaudem, de repente, quando você morre, eles vão para outro e para outro, porque são sugadores de energia. Aplaudem o teu enterro. Aplaude o teu enterro, literalmente. E aqui ela vai e entra no embaraço longe. Ela não é a protagonista, mas foi ela, junto com os amigos de Amã, que injetaram para o Amã protagonizar a própria morte. Porque foi uma grande influência para ele. Foi. E ele, como estava cego, que o ciúme, a inveja, são obras da carne. Se a gente não tirar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego, a gente vai ficar sempre sujeito às carnalidades da terra. E a tendência é ir para os laços de morte. Então, quando Amã não teve o discernimento, a visão espiritual de continuar na presença, porque ele estava no palácio, ele estava no caminho, ele estava no melhor lugar. Quantas pessoas se perdem dentro da igreja? Aqui já vem assim uma analogia. A pessoa está dentro do palácio, o palácio é a igreja. Ela está perto do rei, ela tem a confiança do rei. O que ela faz? Ela escolhe ir pelo caminho mau. Porque no fundo nunca se deixou tratar Não se pelo deixa rei. tratar. Não se deixa tratar. Continua com aquelas coisas todas dentro do coração e dentro do coração, e os maus hábitos, os costumes, todas essas coisas, é verdade. E ali, quando você vê que nem partiu dele, é tão sério isso e tão profundo, que não partiu dele. Ele estava no palácio, ele tinha confiança do rei, ele tinha uma família estruturada, ele tinha um bom cargo, porém, ele não tinha o que era mais importante. Ele não tinha a vida com o Espírito Santo. Isso é muito mais forte. Não era só o fato dele ter uma mulher sábia, mas o homem e a mulher de Deus que tem a vida com o Espírito Santo, ele não se deixa enganar. Porque quem tem vida com o Espírito Santo, o que acontece? Ele é santificado. A Bíblia diz que o homem santifica a mulher santifica o marido, através das orações. Só que isso quando não é crente, inclusive, né? Ali em Coríntios. Quando essa mulher está ali e ela dá esse mau conselho, ele está tão cheio de si que ele não consegue observar, porque Mardoqueu estava na linha do Espírito. O que é o Espírito? O Espírito, a Bíblia diz que quem produz as obras do Espírito Santo é quem anda em Espírito, que discerne as coisas do Espírito. E quem anda na carne, discerne as coisas da carne. Então, quando ele estava nessa cegueira, sua mulher já perdida, ela já estava num outro mindset, ela estava num outro movimento espiritual, com essas amizades, numa outra frequência, ela vem e fala para ele, olha, Arma, por que você não faz assim? Arranca esse homem desse caminho seu. Arranca ele do seu caminho. Por quê? Isso é o que uma mulher na carnalidade faz. A mulher na carnalidade, ela pode colocar o seu marido em perigo. É verdade. Porque ali naquela carnalidade, naquela frequência negativa, naquela frequência carnal, porque ali não é demônio. Ali é a mulher cheia de si, das suas opiniões, do seu movimento, conduzindo o seu marido, querendo... ali ela já estava num espaço que não era dela.
Ela assumiu uma autoridade dentro da casa que a governança é de quem? É do homem. E ela governava tanto por trás de tudo aquilo que ela fez o quê? Ela governou a atitude do marido através de uma palavra. E essa palavra levou o marido dela à morte. Ele e toda a família, inclusive ela. Inclusive ela. É verdade. Então, a importância de uma mulher estar na presença de Deus, alicerçada na palavra, tendo temor a Deus, tendo um coração voltado para o bem, para os frutos do Espírito Santo, essa mulher vai conduzir a casa, o marido, os filhos, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos. E foi isso que essa mulher fez. Ela destruiu a própria casa, a geração com as próprias mãos. Por quê? Porque ela não teve dentro de si o aparato que se chama o temor a Deus e o ouvir do Espírito Santo de Deus. É lindo o livro de Esther. É lindo ver a sabedoria de Esther. Mas quando nós compreendemos a importância de rever os nossos caminhos, rever as nossas convicções e voltarmos atrás em conselhos, em companhias, a gente percebe o quanto Deus pode ser misericordioso e é para olhar para nós com um olhar de misericórdia, poder e perdão, para mudar a rota do futuro da nossa família. É verdade. E por isso é que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E de facto esta mulher tinha um coração enganoso. Ao invés de ter acalmado o marido, sei lá, fazer qualquer coisa, deu-lhe a ideia que acabou com a geração deles completamente. Porque ele acabou por fazer a forca e a forca foi para ele. Então é um grande aprendizado para todos nós, que muitas vezes temos amigos, temos companhias, temos conselhos, ouvimos aqui, ouvimos ali, até muitas vezes damos mais valor ao conselho de um amigo, se calhar do nosso pastor que está connosco, e nós nos rodeamos de pessoas que às vezes nos aconselham e acabamos por ficar cegos e tomamos a decisão errada. Esta mensagem pode ser para ti hoje. Cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Cuidado com aqueles que sorriem para ti, mas estão-te a fazer uma forca para que tu caias. Hoje nós tivemos uma palavra excelente e eu penso que vai ajudar-te a discernir e vai direto ao teu coração, porque isto é o dia a dia, é o nosso dia a dia. A gente tem um conselho de um amigo, colega de escola, de um colega de trabalho, e muitas vezes temos o Espírito Santo e não ouvimos o Espírito Santo porque as outras vozes são mais fortes do que a voz de Deus. Então cuidado, vigia, porque o inimigo ele está ao nosso redor como um leão, pronto a tragar-nos. Hoje foi o nosso episódio de Viagens da Bíblia. Falámos sobre esta mulher, medita sobre estas palavras, medita naquilo que foi feito aqui e escolhe o melhor, escolhe a árvore da vida, escolhe comer de Jesus, escolhe aconselhar-te com homens de Deus e mulheres de Deus que têm o Espírito Santo de Deus. Mas não é porque eles dizem que têm o Espírito Santo, é porque tu olhas para a vida deles e vês fruto na vida deles. Um bem-aja para vocês, nós vamos voltar porque o livro de Esther tem muita coisa para nós conversarmos. Obrigada a todos pela vossa presença.